todas as vezes que Ele nos perfura, Ele mostra sua face. É como se você tivesse aquele objeto diante do sol e não visse nada. Mas à medida que Ele vai te perfurando, você vai vendo através das perfurações que Ele está fazendo. Você vai vendo a Ele mesmo. De tal forma que se você perguntasse por quê que Deus permite que nós passemos por um processo tantas vezes sofredor, na luta contra as nossas cobiças e paixões, a resposta seria dupla. Primeiro, Deus quer abrir espaços vazios na sua alma. A paixão te enchia, mas você não sabia. Um dia Deus deixou que ela fosse clara e definida na sua vida, para que você visse. Em um assunto, em 2 assuntos, em 3 assuntos. Tenho visto pela minha própria experiência de muitos santos, que Deus usa de 2 a 3 pontos normalmente, quando muito, para revelar as cobiças e paixões da alma de um dos seus filhos. Quando muito. Na grande maioria da vida dos filhos de Deus, uma questão. Basta que Deus mostre uma questão, para através dela Ele revelar toda a alma daquela pessoa. Irmãos, porque o pecado, ele não necessita ser tratado em cada um dos seus frutos. Não é assim que se trata uma árvore. Se você quiser ter uma árvore bonita e cheia de fruto, você não trata fruto. O que você trata? Raiz, é claro, não é? É óbvio, você trata a raiz, é um princípio bíblico. Se são santas as raízes, os frutos também serão. Se são santas as primícias, o resultado também será santo, não é? Esse é um princípio espiritual. Na nossa vida a mesma coisa. Deus não tem interesse de ficar levando você ao seu, olha, deixa eu mostrar para os seus frutos da sua vida. Esse aqui é o fruto da carne desse jeito, esse aqui é um outro fruto, esse aqui é um outro fruto. Deus não é um vasculhador de frutos. Deus é um Deus que, através de um fruto de pecado, Ele leva você à raiz do pecado. Ele faz um processo profundo de perfuração da tua alma. Ele com você. O vale da sombra da morte. O deserto. Foi isso que Ele fez com o povo de Israel. Não é? Qual era a lição chave que Deus queria dar para o povo de Israel quando Ele levou o povo de Israel ao deserto? Se os irmãos forem ver, uma só. Eles murmuraram, eles fizeram carne, eles blasfemaram contra o maná, eles fizeram um monte de coisa. Mas Deus não estava muito preocupado com isso. Eu blasfemei, eles blasfemaram contra o maná. Estou muito triste com o meu povo. Eu queria tanto que eles gostassem do maná. Eles queriam carne, eu não queria dar carne para eles, mas eles queriam carne. Fiquei muito triste porque eles quiseram carne. Não é assim que Deus vive. Deus queria mostrar a essência. Que o fato de eles blasfemarem contra o maná e falar que era um pão vil e querer a carne do Egito, isso manava de uma raiz. Essa raiz era a rebelião. A rebelião contra o próprio Deus. Né? É assim que Ele trata na nossa alma. Ele usa normalmente 1, 2, quando muito 3. 3 já é demais. Questões cruciais na tua vida. Aquelas que você diz assim, essa é complicada para mim. Né? Eu tenho visto a mim mesmo de uma forma muito profunda nessa questão. Em cada questão que você pode dizer isso na sua vida, é essa que Deus tem procurado revelar quem você é. Sua natureza, sua depravação. Muitas vezes as pessoas nada veem. Às vezes acontece algo pior. As pessoas te louvam naquela área em que Deus está mostrando que é depravada na tua vida. Estão louvando a tua depravação. Já passou por isso? Você já viu alguém louvar a tua depravação? O mundo faz isso. O mundo louva a soberba, né? O mundo louva o amor próprio, né? Então Deus usa 1, 2, quando muito 3 questões na sua vida para mostrar qual é a essência do pecado. Porque, irmãos, como nós vimos aquele princípio espiritual em Juízes, se o pecado não for tratado na raiz, na essência, ele se manifesta de forma diferente em outro lugar, né? Porque a raiz é uma só, a essência é uma só. Ele se manifesta de outra forma, com uma outra cara, mas é a mesma essência, o mesmo pecado. Então, essa seria a necessidade de contrição, essa seria a finalidade de Deus ao produzir contrição em nossa vida. Primeiro, Ele cria espaços vazios para Ele mesmo. E segundo, Ele se revela com mais clareza a nós mesmos pela contrição, quando Ele abate o nosso espírito. Quando Ele nos leva a ver quem nós somos diante dEle mesmo. A segunda necessidade, então, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ainda a respeito da nossa luta contra as cobiças e paixões. Eu creio que seriam passos um após outro. Contrição seria o primeiro passo, como já vimos.
O segundo passo seria afeição. Irmãos, de alguma maneira, se Deus produzisse só contrição, nós estaríamos incompletos. Porque apesar da contrição ela ser sublime, ela abrir espaços vazios para Deus em nossas almas, ela fazer com que nós possamos ver a Ele de forma mais clara, já que Ele vai quebrando esse embaçamento de pecado na nossa alma, Ele vai perfurando, 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 mas ainda assim seria parcial. Porque o desejo de Deus é que através disso, Ele conduza as nossas almas à afeição. Ele leve as nossas almas a uma transferência de cativeiro. É aí que a afeição entra. Nós podíamos dizer assim, se Deus operasse só contrição, nós ficaríamos mais do lado negativo da questão. Vendo o pecado, sabendo o que o pecado é, e todo esse lado negativo. Mas como através da contrição, Deus opera em nós, então, a afeição, então Ele faz com que nós devotemos este amor que nós entregávamos aos deuses, nós então devotemos a Ele.